As pessoas têm uma facilidade enorme de julgar os outros e muitas vezes fazem isso sem olhar para a situação ou sem nem sequer nos conhecer. Julgam a forma como você se veste, como fala, como age em determinada situação e basicamente tudo o que você faz é alvo de julgamentos das outras pessoas. Afinal de contas, o que é um julgamento e como ele acontece? E a partir do momento que conhecemos a mecânica de um julgamento, o que podemos fazer para lidar com eles? É sobre isso que vamos falar hoje. E antes de irmos a fundo sobre como podemos lidar com os julgamentos, eu gostaria de dar alguns passos atrás e trazer 2 exemplos. Imagine que no primeiro exemplo, você passou vários dias atravessando a madrugada fazendo um trabalho para a faculdade para conseguir entregar dentro do prazo. Felizmente, depois de muito esforço e suor, você conseguiu entregar o trabalho dentro do prazo. Depois de alguns dias, o seu professor entregou a nota do seu trabalho e você recebeu um 3. O seu colega, ao ver a sua nota, acrescentou: realmente o seu trabalho ficou péssimo. Como você se sentiria nessa situação? A nota que o professor te deu estava certa ou errada? E o seu colega estava certo ou errado? Agora imagine que no segundo exemplo, você organizou um jantar entre os seus amigos e preparou toda a comida. Fez as entradas, os pratos principais e até a sobremesa, tudo com muito carinho. E a cada prato que os seus amigos recebiam, você ouvia vários elogios. Nossa, você cozinha muito bem. Caraca, por que você não faz culinária? Tem jeito para ser chefe. E eu te pergunto novamente, como você se sentiria nessa situação? Os seus amigos estavam certos ou errados? Pois bem, se você for como a maioria das pessoas, deve ter sentido algumas emoções durante esses exemplos, já que eles mostram situações do cotidiano e como é estar na pele de quem está sendo julgado. Os julgamentos nada mais são que uma intuição carregada de emoções que acontecem de forma inconsciente, sem o nosso controle, e vem seguido de um raciocínio. Partindo disso, na primeira situação talvez você tenha sentido uma emoção muito forte que pode ser traduzida como raiva ou frustração. E logo depois deve ter começado a procurar justificativas, pensando em como foi injusto tirar uma nota tão baixa, mesmo depois de tanto esforço, e quão sem coração o seu colega foi, já que ele não fazia ideia do que você passou. No segundo exemplo, deve ter sentido uma emoção que pode ser traduzida em alegria ou felicidade, e logo depois procurou justificativas e começou a pensar em como todo o esforço valeu a pena, já que lhe rendeu vários elogios. E começou a pensar em como seus amigos são legais e gentis por terem elogiado a sua comida. Isso talvez tenha acontecido de forma muito rápida e sem você ter percebido, mas essa é a mecânica do julgamento. Claro que você pode ter sentido outras coisas em diferentes intensidades, já que cada um tem a sua interpretação, mas o ponto central que eu gostaria de trazer é que a primeira impressão de cada história você não controla. Não existe um estado neutro em que podemos simplesmente parar de analisar o que acontece e desligar os nossos julgamentos. O nosso cérebro está todo o tempo analisando, julgando as informações ao nosso redor e tirando conclusões a partir dessa mecânica. E agora eu te pergunto, quem estava certo e errado em cada uma das situações? Você, como estudante, deve pensar que o professor estava errado em ter te dado essa nota, já que teve muito esforço envolvido. Já o seu professor pode pensar que você estava errado, afinal de contas, mesmo você tendo se esforçado, não significa que o trabalho tenha sido feito dentro dos parâmetros que ele pediu. E isso é uma outra face dos julgamentos, que são chamados julgamentos moralizadores. Eles subentendem uma natureza errada e meio que maligna nas pessoas que não agem de acordo com nossos valores e o que importa é quem é o quê. Quando fazemos isso, julgamos os outros e seus comportamentos enquanto nos preocupamos com o que é certo ou errado, bom ou mal, normal ou anormal e por aí vai. Então, se você tem a impressão que aquela pessoa está falando algo apenas para te atingir ou te fazer o mal, você está olhando através dessas lentes. Muitas vezes, levamos a nossa atenção para entender o que há de errado com os outros para se comportarem dessa forma, ou ainda, o que há de errado com nós mesmos para não compreendermos ou reagirmos do modo que gostaríamos. Ficamos tentando classificar, analisar e determinar o nível de erro de cada situação. Por exemplo, no caso do seu colega, ele falou que o seu trabalho estava péssimo. Então você provavelmente iria buscar outras justificativas além da sua nota para concordar ou não com essa pessoa que fez esse julgamento do seu trabalho. Mas eu te pergunto, mesmo que esse colega tenha feito com a intenção de ajudar, já que para ele quando alguém diz que algo está péssimo, ele corre atrás de melhorar, ele te motivou ou apenas reforçou uma postura defensiva e resistente em você? Do outro lado, você pode perceber isso inclusive quando faz um elogio para alguém.
No exemplo do jantar com os amigos, você pode até concordar que fez uma comida gostosa, mas não concorda que pode ser um chefe. Afinal, você tem uma outra visão desse elogio que recebeu. Então, se as críticas e elogios são tão arbitrários e tão diferentes de uma pessoa para outra, como podemos lidar com os julgamentos? Afinal de contas, não temos uma verdade universal e única para todos, e nem sequer alguém para controlar essas verdades. Foi por isso que resolvi recorrer a algumas pessoas que poderiam explicar isso um pouco melhor, e segundo Marshall Rosenberg, o ideal é entendermos que analisar e julgar os outros, na verdade, é uma expressão das nossas necessidades e valores. Ou seja, os julgamentos foram uma forma que encontramos para comunicar nossos valores, desejos e vontades para as outras pessoas. Então, se alguém está te julgando, ela está tentando transmitir esses valores, desejos ou vontades para você. Outra forma mais divertida de enxergar os julgamentos é o de Jonathan Haidt, que fala que os nossos julgamentos são um elefante e o nosso raciocínio é o piloto. Às vezes a direção que o piloto quer é a mesma do elefante, mas a partir do momento que o elefante quiser ir para outra direção, ele vai, independente da vontade do piloto. E quais possíveis conclusões podemos tirar de tudo isso? Entendendo essa natureza dos nossos julgamentos, podemos entender que às vezes realmente não iremos controlar os nossos julgamentos e muito menos os dos outros. Nós podemos sim, na medida do possível, ir adestrando esse elefante, mas isso demanda esforço e autoconhecimento. Ou seja, você precisa se colocar em diferentes situações para entender como você reage em cada uma delas e se dar o tempo de refletir sobre esses comportamentos depois. Além disso, é preciso refletir sobre o que já aconteceu com você também, para entender qual reação você gostaria de ter e o que acha factível de ter. E mesmo que você tenha adestrado o seu elefante, vamos encontrar pessoas que não tenham feito esse mesmo trabalho e talvez tenham essas reações mais rudimentares. Só que se você enxerga essas reações como automáticas e carregadas de emoções, você pode enxergar quais emoções estão por trás desses julgamentos e entender o real pedido dessa pessoa sem ser atingido por esse rótulo. Por isso gosto de pensar que as emoções e os sentimentos são a grande chave para entender o que estão por trás dos julgamentos, tanto os seus como dos outros. E se você entende melhor sobre elas, é possível abrir esse grande baú dos julgamentos e entender a mensagem que eles estão te falando. Então, para conhecer os sentimentos e as necessidades básicas da maioria das pessoas, recomendo o livro Comunicação Não Violenta. Poderia dizer que esse livro é um manual para entendermos o que se passa conosco e com as outras pessoas. Por isso estou deixando o link da Amazon na descrição do vídeo, caso você queira garantir outros aprendizados presentes nesse livro e contribuir com o meu trabalho. E se você quer acompanhar mais vídeos como esse que mostram como ter melhores relações com as pessoas e consigo mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo e um grande